Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao Bora Mundo a mais um vídeo e estou de cenário novo, lógico, esse cenário aqui ainda vou pintar, vou precisar mexer nele. Esse cantinho é o cantinho que eu tenho de estudo, é um escritóriozinho, né? Aqui tem livros, tem mais algumas coisas aqui atrás, mais livros e tal. Na verdade esses livros aqui são livros transitórios, né? São os que eu estou usando no momento, são os que eu estou usando para pesquisa, para estudo, para fazer alguma coisa. Quando eu acabo, eu vou lá no meu quarto, aí tem a prateleira com meus livros, eu escolho qual vai ser o livro que eu vou manejar e trago para cá. Então aqui eu deixo os poucos que é os que eu estou estudando, os que eu estou usando no momento, tá certo? Mas eu quero dar um jeito nisso aqui, pintar e deixar clarinho. Bom, esse livro é o seguinte, esse vídeo, né? Ele é uma pontuação, né, para o aluno do curso de serviço social, tá certo? Assim como todo curso, a gente vê que a grande parte, né, pelo menos grande parte dos estudantes tem uma grande dificuldade aí para desenvolver bem, né? Porque fazer um curso qualquer um faz, certo? Mas desenvolver o conteúdo bem desenvolvido, absorver ele de uma forma bacana, que você consiga transmitir esse conteúdo e aplicar, é outra coisa. Então, o que eu quero passar aqui? Eu fiz uma lista, tá? Uma listinha aí sobre coisas que é interessante você pesquisar para ler um pouco sobre ela, tá bom? Você não precisa ler muita coisa. Se você conseguir ler 2 a 3 páginas de cada coisinha aqui, você pode ter certeza que você já tem aí meio caminho andado no curso de serviço social, tá certo? O restante vai fazer parte de encher esse conteúdo com uma estrutura maior e melhor, tá bom? Mas eu acho que fazer uma pesquisa sobre isso, você já dá uma boa andada no conteúdo do curso, beleza? Levando em consideração que a grande maioria não consegue entender grande parte do que estuda, a grande maioria não consegue estudar tudo aquilo que é posto para se ler e se estudar. A maioria dos que conseguem ler todo o material não entende grande parte do material, então assim, alguns têm quantidade, mas não têm qualidade. Então, pensando em tudo isso, fiz a lista, vou falar de um item. Depois se você quiser, você vai lá, faz essa pesquisa, você vai ver o quanto vai te agregar, o quanto que isso vai te trazer de informação. Isso daqui foi tirado do meu curso, né? Cada semestre eu fui observando o que eram as pontuações principais, assim, entender, se conhecer. Chegou no final do curso, eu fiz esse compilado de perguntas, tá? Tem todas as perguntas essenciais e tudo que a gente precisa estudar? Não tem, tá? É bastante coisa? É bastante coisa, mas essas são coisas que levam às outras. Quando você começar a ler a resposta de alguma dessa pergunta, dessas pesquisas que você for fazer, você vai ver que elas vão puxando outras pontuações, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, a questão de serviço social você tem que ler, né? Todo curso você tem que ler, né? Por que a importância de ler? Se você tem essa pergunta na tua mente, que né, não era para ter, porque o conhecimento que os pensadores vão tendo, os pensadores das áreas, eles vão relatando em livros, em materiais, né, em manuais, e você precisa alcançar esse conhecimento deles para você desenvolver o teu pensamento, entender melhor a tua área, até para aplicar. Então você precisa ler, por isso que você precisa ler, tá certo? E eu vou falar aqui, lógico, eu não vou mostrar todos os livros do curso de serviço social, que é uma porrada de livro também, né? Infelizmente, grande parte deles em alguns locais diferentes, onde dão curso, instituições, só é tirado um capítulo ou outro para você estudar. Eu acho que o mais certo seria estudar grande parte dele, se não todo ele, tá bom? Mas como nós sabemos que é um outro momento, depende muito de turma, infelizmente não é absorvido tudo isso. Então vamos lá. Tipo, eu vou mostrar alguns livros aqui. Política Social, tá? Da Bering e da Boschett. Eu não sei se é Boschett ou Boschett, eu acho que é Boschett. Bering e Boschett. Política Social. Esse livro aqui, meu, você precisa ler. Só que você precisa entender. Ele não é um livro tão fácil, mas ele é um livro necessário. Quando você entende a questão política social, o que é a política social, a construção dela e as suas variações, você vai entender grande parte da ideologia e do serviço que traz o serviço social, tá certo? Isso aqui, bom, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Esse livro aqui você compra metrô, sebo, R$ 5 você acha esse livro aqui. É do Friedrich Engels. O Engels é o parceiro do Marx, né? Que escreveu uma parte da obra junto com o Marx
e trouxe mais um conteúdo relacionando, né, com Marx para construir a obra marxista. Por quê? Se você tem essa pergunta, por que Marx? Porque a filosofia, né, do curso de serviço social, a sua estrutura política, ela é marxista, tá bom? Bom, esse daqui, que é do Carlos Montanho, ele fala muito sobre terceiro setor, tá bom? ONGs e tal, então ele é muito bom para falar sobre isso. E esse livro é A Natureza do Serviço Social, ele é muito bom, e ele tem um debate muito interessante aqui. Bom, livros mais clássicos ainda, né, que vão aparecer aí, que é do Faleiros, né, do Vicente de Paula Faleiros, que é o Saber Profissional e o Poder Institucional. Se você acabou a faculdade e não leu esse livro, você está cometendo um grande erro, porque esse livro aqui é um divisor de águas, principalmente quando se trata da questão do posicionamento ideológico do profissional e o seu campo de trabalho, onde que ele vai trabalhar, como é que vai funcionar o seu processo de trabalho, a sua interação, levando em consideração que hoje grande parte da assistência social, ela é feita por componentes, por pessoas, por elementos conservadores, né? Nós estamos num momento de mudança, de troca, de racha ali, entrando uma nova galera com uma ideologia já mais amadurecida, voltada à área social, aí puxando para a ideia marxista, né? E então tem esse choque. Se você não compreende e você não consegue separar esses campos, você precisa conhecer quais são esses campos, entender o que acontece, esse clima ideológico, e esse livro te ajuda bastante, tá bom? Então, se você não leu, você tem que ler, e ele todo, tá bom? Bom, outro livro que é clássico dos clássicos do curso, que é o da Barroco, tá bom? Todo mundo já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, vai ouvir, provavelmente vai ter que ler, tá? E tem que ler. Ele é fundamental, que é ética e serviço social. Você precisa entender primeiro o que é ética, tá? Então, esse livro aqui é interessante que ele vai falar dos fundamentos ontológicos, tá? Os fundamentos, as raízes dessa ideologia. Aqui ele vai falar bastante sobre a questão marxista também, tá? Porque é os fundamentos. Ele vai falar um pouco do desenvolvimento da história para mostrar como é que isso surgiu, como é que isso apareceu. E, por último aqui, foi o último livro que nós compramos, foi indicado por uma professora. E esse livro é muito bom mesmo, ele é um monstro, tá vendo? Ele é grossinho, mas ele é um livro que você não vai ler, você tem que estudar esse livro, tá? Então você tem que ler com calma, fazer anotações para você compreender. Ele também não é um livro de fácil leitura, não é tão fácil assim a leitura dele, mas é um livro que vai te dar muita informação e muita base do que você precisa, tá? E aqui é o seguinte: Estado Capitalista e Serviço Social, é este livro aqui. Tá bom? Esse livro aqui é do Renato Francisco dos Santos de Paula, ou Paula, né? E, bom, ele é fundamental aí para você hoje dar uma analisada sobre a questão, principalmente do Estado capitalista. Porque eu vejo como um grande problema, aí é pessoal meu, tá? No curso de serviço social, pessoas se formam e elas saem sem a visão social do negócio. Elas saem sem a visão marxista, elas ainda acham que isso é uma utopia. Elas ainda são levadas pela grande mídia, pela opinião da grande mídia. Elas saem da faculdade ainda levando o senso comum como o seu material de vida, como seu material de trabalho. Então isso é um problema muito grande, tá? E para você que não vai exercer a área, tá achando que vai se livrar disso, também não. Porque se você não vai exercer essa área, se você resolveu mudar de área, você ainda assim fez um curso, ou fez parte do curso. O que vai acontecer? Como é que é a tua opinião perante as coisas quando você lidar com pessoas, quando você tiver que trocar uma ideia com alguém? Quer dizer, qual é a sua bagagem, né? Será que quando você for falar do serviço social, quando você for falar da questão social, da sociedade, de política, será que a tua fala vai estar ajudando, né, os seus colegas profissionais, o serviço social? Ou será que a tua fala vai estar denegrindo, vai estar colocando pontuações erradas, vai estar ajudando a construir uma visão errada do trabalho do profissional de serviço social, do assistente social, tá certo? Então não interessa se você vai exercer ou não, interessa se você realmente entendeu aquilo, porque se você não está com eles, você está contra eles, essa é a grande verdade.
Se você compreendeu, você está com eles, você está na luta, você está ali numa luta que é uma coisa muito pesada. A gente está lidando com a questão da sociedade, civilização, de direitos naturais, dos nossos direitos como cidadão, como pessoa humana, como cidadão de direito. Se você não entende todas essas questões, se você não consegue ler e compreender, você vai sair do curso e você vai se tornar alguém que vai denegrir a área, certo? Então não faça isso, foca nisso, isso é uma questão ética, tá bom? Bom, esses livrinhos foram só para mostrar para vocês. Assim, eu não tenho todos os livros físicos, tá? Porque são bastante livros, eu não tinha dinheiro na época de ficar comprando todos, eu tenho muitos em versão eletrônica, mas a minha vontade conforme for entrando no ano, eu vou comprando devagarinho eles. E é legal você ter eles físicos, porque você risca, usa, trabalha eles, tem em casa, é bacana, tá bom? Você consegue ter uma dinâmica legal com eles, tá? Nada contra os livros eletrônicos, eu tenho, né? Mas eles têm uma dinâmica muito legal de trabalho. Vamos lá. A lista agora, tá? Ah, tá. Eu ia explicar, acabei cortando aqui. Por que eu mostrei esse material? Porque é para você ver o tanto de coisa que é interessante você ler. E na verdade são coisas que você precisa absorver, que você precisa ler para entender essa construção da ideologia do serviço social, tá certo? E aí, essa lista vai te ajudar a compreender coisas que estão dentro desses livros. Tá? Você pode fazer uma pesquisa, como eu disse, não faz uma pesquisa pequena, não lê 5 linhas sobre se apareceu um resultado. Lê se apareceu 1, 2, 3 páginas, tá? Você vai ver que você vai acumular um conteúdo muito bacana, tá certo? Eu sei porque eu fiz isso, eu fiz uma lista e fui pesquisando, eu fiz isso com várias coisas. Na minha área como educador social, eu fui lá, o que é o ECA? Aí aparece lá um texto de 3 folhas, você lê, você entendeu o que é o ECA. Aí você vai, baixa o ECA, compra o ECA, pega o ECA emprestado, lê. Então, quer dizer, essa pesquisa te leva a estruturar um conhecimento interessante, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou ler todos, tá? Primeiro, o que você precisa saber, tá certo? Para fazer essa pesquisa. Em parênteses, coloca a frase do jeito que eu tô falando aqui, que vai te aparecer um material legal, tá? Para você ler. O que é o Cefes? O que é o CRES? O que é a ABEPS, o que é o Código de Ética da Profissão, o que é o Serviço Social. Aqui em cima é o que é o Código de Ética da Profissão, você pode colocar o que é o Código de Ética do Serviço Social, tá bom? O que é o Serviço Social, o que é a Assistência Social, o que é o Assistente Social, o que é Ação Social, o que são as ONGs, que é as organizações não governamentais, tá? O que é o Estado, o que é a burguesia, o que é o estruturalismo, o que é o positivismo, o que é o capitalismo, o que é a mais-valia, o que é a exploração do homem pelo homem, o que é um Estado burguês capitalista, o que é as expressões da questão social. Tá? Bom, são essas as perguntas. Se você dá pause e ir escrevendo, você consegue fazer aí uma grande pesquisa e com certeza você vai dar 1/3 do curso, você vai ter andado ao pesquisar tudo isso daqui, tá bom? Lembrando que geralmente nós fazemos muito pouco no curso, pouquíssimo, tá? Nós conseguimos desenvolver pouquíssimo, porque a faculdade, ela não é como a escola, né, do ensino primário. A faculdade, ela exige que você estude, que você leia. Nós somos um tanto quanto fora de foco de conseguir estudar, né, ser autodidata. Então a gente acaba perdendo muito e a gente vê que grande parte das formações são formações bem feias, pessoas que não sabem direito, a maioria se formou no empurrão, tá certo? Ou no susto, mas realmente se você for conversar, puxar qualquer um livro desse, né? Imagina, você chega assim num professor, não é uma pessoa que se formou, fala assim, fulano, e aí, política social, o que você tem para me falar sobre política social? Você leu esse livro? E aí, o que você achou? Né? Você vai ver que pouquíssimos leram e outros tantos poucos não entenderam. Então, isso é um resultado muito ruim para a área de serviço social. Então, pesquise, faça essa pesquisa, eu acho que vai te agregar bastante, para mim agregou, tá? Te traz um domínio daquilo que você está lendo. Quando você lê um resumo, você não precisa fazer aquela grande reflexão e entendimento de grandes textos. Então você já de cara sabe o que é,
sabe ali o básico que você precisa saber, e quando vir informações mais cheias, você já está mais preparado para absorver essas informações, tá bom? Então, fica a dica aí, procura esse material, tá? Procura essas perguntas, pesquise as palavras, as respostas, que eu acho que você vai ter um desenvolvimento muito bom, tá bom? Bom, fica mais esse vídeo aí, tá? Esse vídeo é um vídeo extra, eu não fiz leitura nenhuma, mas fica esse vídeo de mais uma dica pra você aí, tá certo? Bom, é isso aí, galera. Até a próxima. Curte o canal. Tem um monte de vídeo no canal de psicologia, pedagogia, história, biologia, uma porrada de coisa. Vai ter de filosofia, se já não tiver na postagem desse vídeo, para te ajudar a estudar, a lembrar dos temas, a rever o tema de uma forma rapidinha, tá bom? E fazer uma reflexão sobre eles, tá certo? Bom, isso aí. Curte o canal, compartilha. Compartilhar é muito importante para as pessoas saberem que esse canal existe, saber que esse conteúdo existe, se inscrever no canal e clicar no sininho, que é para você receber as notificações. Toda vez que eu fizer vídeo, que sair vídeo no canal, o teu computador, o teu aparelho te informa, tá certo? Isso aí, galera. Valeu, então. Até o próximo vídeo e falou!